Oi, galera do Falando de Bichos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a toxoplasmose, é uma zoonose. E quem tá aqui para falar sobre esse tema é a Rafaela Benedito, ela é veterinária com ênfase em clínica médica e comportamento de gatos. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada. Então, eu queria começar perguntando o que que é a toxoplasmose, porque é muito falada, mas muita gente não sabe exatamente o que que é e como ela afeta os gatos. A toxoplasmose é uma zoonose transmitida pelo Toxoplasma gondii. Os felinos, no geral, tanto o gato doméstico quanto onças e outros gatinhos, eles são os hospedeiros definitivos da Toxoplasma gondii e eliminam os oocistos pelas fezes. Por isso que normalmente ele é tido como vilão da toxoplasmose. Perfeito. E todo gato pode ter toxoplasmose ou isso é mais específico em alguns casos? Todo gato pode ter, porém, normalmente, alguns gatos são mais suscetíveis a pegar a infecção. Normalmente, gatos que têm acesso à rua, ou que comam presas cruas, ou que até o tutor oferece carne crua, às vezes mal cozida, para esse gatinho. Então, eles têm maior chance de ter a toxoplasmose do que um gatinho que vive dentro de casa. Lógico que, exceto esse exemplo que eu dei do tutor oferecendo carne crua para o animal. Então, o gato que ele fica dentro de casa, ele também pode pegar a toxoplasmose, né? Também, mas é mais raro justamente por isso, porque dentro de casa acaba que a gente controla um pouco mais esse instinto de predação do gato. Então, é mais provável que um gato que tem acesso à rua, que tem acesso a roedor, que tem acesso a passarinho, consigam se contaminar mais fácil do que aquele gatinho que fica em casa com a ração sachê. Perfeito. E quais são os principais sintomas que os tutores de gatos eles precisam ficar de olho para saber se o gato pode estar com toxoplasmose? Olha, normalmente o gato adulto e saudável, ele é assintomático. Ou ele apresenta uns sintomas mais leves e inespecíficos que pode ser relacionado com qualquer outra doença de gato. Mas os animais que são imunossuprimidos, como o gatinho FIV, FeLV, ou que esteja com uma doença ali em curso, eles podem apresentar alterações neurológicas, gastrointestinais, oculares, pulmonares, porque normalmente são esses órgãos que a toxoplasma causa no organismo do gatinho fica. Então, essas áreas de predileção que vão ter essas alterações em sinais clínicos. Então, normalmente o que você vai ver vai ser febre, apatia, letargia. Alguns casos pode ter convulsão, ataxia, alteração ocular como veite, cegueira, às vezes diarreia, vômito. Então, precisa de um olhar clínico ali bem atento para conseguir realmente diagnosticar. Por isso que o check-up é importante, né? Isso. E como que é feito esse diagnóstico? Tem algum exame específico? Tem. Normalmente, o primeiro passo é realmente o olhar atento ali do veterinário para suspeitar dessa possibilidade de toxoplasmose. Mas para diagnóstico, a gente tem exame de fezes, porque é nele que vai detectar se tem os oocistos ali da toxoplasmose. Tem o PCR para DNA da toxoplasmose em si. E tem a sorologia para detectar IgG e IgM ali da toxoplasmose. Só que essa sorologia sozinha, ela não é indicada para a gente fechar o diagnóstico ali de que o gato está com uma infecção ativa, porque uma vez contaminado, esse gato vai ter a sorologia positiva para o resto da vida. E existe um tratamento ou o gato infectado ele se cura ou é uma doença que fica para sempre? Então, o gato normalmente ele fica sendo assintomático, então é difícil você detectar ele no momento. Quando ele tem alguma alteração de sinal clínico, aí sim a gente consegue entrar com tratamento, mas esse tratamento ele serve mais para melhorar a questão dos sinais clínicos e para reduzir a eliminação dos oocistos pelas fezes. Então, assim, não tem algo que cure 100%, porque eu tinha mencionado a questão dos cistos teciduais
E o que que acontece? Vamos fazer um esqueminha aqui para conseguir ter esse raciocínio clínico. Quando o gato se infecta comendo ali uma presa, uma carne crua, uma água contaminada, qualquer coisa desse tipo, vai ali para o intestino do gato. Ali no intestino, ele começa a se replicar e vai para os outros tecidos do corpo. Normalmente cérebro, pulmão, fígado, pâncreas e os músculos estriados. Ali, quando o organismo do gato começa a tentar defender, né, desse parasito, acaba formando uns cistos dentro desses tecidos. E quando forma o cisto dentro desse tecido, não tem nenhuma medicação que de fato faça eliminar esses cistos depois. Então, por isso que até quando a gente vai fazer a sorologia desse gato para detectar ali o GG, o GM, o gato vai dar positivo por conta desses cistos teciduais. Isso não é eliminado. Só que um adendo importante é que o gato, depois que ele se infecta, leva um período ali pré-patente para ele eliminar nas fezes os oocistos que podem ser infectantes. E aí, quando ele elimina uma vez só. Como esses cistos teciduais ficam ali no organismo do gatinho, e ele pode vir a ter a doença de novo reativada por um período de imunossupressão, normalmente não ocorre essa eliminação de novo nas fezes. Então, mesmo se você tem um gato que tem toxoplasmose, que já eliminou os oocistos do parasita lá atrás, se a infecção dele ativar de novo, ele não vai eliminar de novo. É só uma vez. Entendi. E o gato realmente transmite a toxoplasmose para o humano? Como que funciona isso? Então, até tem a possibilidade de transmissão, mas depende de inúmeros fatores para isso acontecer. Porque, por exemplo, o gato tem que ingerir a carne, né, ou a presa que está contaminada. Depois dessa ingestão, ele precisa começar a eliminar, e esse período pode levar de 3 a 48 dias, dependendo da forma ali que ele ingeriu. Quando ele começa a eliminar, não necessariamente o cocôzinho que saiu ali fresco, já tem o parasita infectante, ele precisa ficar no ambiente de 1 a 5 dias para ser infectante. E nesses 1 a 5 dias, o ambiente tem que estar propício para isso acontecer. Normalmente o parasita gosta de clima quente, úmido, então se tiver muito frio, por exemplo, pode não ocorrer essa deixar mais infectante, né? Quando isso acontece, se você deixar ali as fezes na caixinha de areia por mais de 24 horas e ela se tornar infectante, a pessoa precisa manipular essas fezes. Normalmente a gente usa a pazinha, né? Não tira com a mão nem nada do tipo. E depois dessa manipulação, ela precisa não lavar as mãos. Depois que não lavar as mãos, ela precisa botar essa mão na boca, seja pegando algum alimento, comendo uma maçã, qualquer coisa que seja, para conseguir ingerir esses oocistos que tiverem infectantes ou não. Então, assim, é todo um processo para que seja favorável você pegar a toxoplasmose desse gato. E normalmente, assim, você não pega a toxoplasmose beijando o gato, é uma coisa que me perguntam muito no consultório. Não pega a toxoplasmose se ele te lamber. Não pega a toxoplasmose se ele ficar na sua cama. É realmente ali do cocôzinho que ficou exposto no ambiente por mais de 24 horas que está infectado. Nossa, eu achei curioso isso, é uma coisa que eu não sabia, ainda não tinha pesquisado sobre, mas eu ia até comentar antes que é meio que um mito, então, né? Que é tão simples o gato transmitir a toxoplasmose, né? Já aconteceu até pro próximo a mim. Uma pessoa teve um contato com um gatinho e aí tava com sintomas assim, aí a pessoa, não, já deve ser isso, né? Já deve ser toxoplasmose, porque teve o contato ali com o gato, então é um mito, né? Uma coisa que a gente precisa falar mais sobre. Isso, e o que complica é que tem alguns médicos que realmente associam tanto uma facilidade de pegar a toxoplasmose do gato. Já ocorreu próximo de amigos da família de que a pessoa pegou toxoplasmose, teve uma infecção mais grave, acho que ficou cega e tudo mais, e o médico culpou o gato. A primeira coisa que eu falei foi: vamos testar o gato então? Vamos ver se ele tem. Porque seria realmente mais fácil o ser humano pegar ali a toxoplasmose daquele churrasquinho que tá mal passado, ou daquela alface e tomate que ninguém lavou direito, seja você o restaurante, o que for, ou de uma água duvidosa que você tomou por aí. Então é mais fácil isso acontecer do que realmente
ser pelo gato. Perfeito. Tem mais alguma dica que você dá? Tem alguma coisa que algum outro mito que você escuta bastante no consultório? Que grávidas não podem ter contato, porque vai passar pro bebê. E isso é verdade ou é mito? Só se tiver toda aquela cadeia dos fatores favoráveis que eu falei com você. Hum, Mas por precaução, né, a recomendação realmente é que grávidas não manipulem a caixa de areia para limpar ali o cocôzinho. Se porventura não tiver ninguém em casa que possa fazer isso pela grávida, ela pode limpar, mas a gente pede que use luvas e que lave bem as mãos depois com água e sabão. E aí, tanto grávida quanto pessoas imunossuprimidas podem ter contato realmente com o gato. Não vai afetar em nada essa convivência, é só realmente ali o manejo. Só que essa questão de manipular a caixa de areia com luvas serve até para quem gosta de jardinagem, por exemplo. Se você vai manipular ali uma terra que está contaminada, você pode pegar a toxoplasmose e nem foi o gato que te passou. Então, essa é uma possibilidade também. E tem uma informação que é até curiosa, que eu acho que muita gente não sabe, é que a toxoplasmose, né, os oocischos infectantes, eles podem permanecer no ambiente por muito tempo, eles são muito resistentes. Então, coisa ali de 18 meses no ambiente, 1 ano e meio. Então, imagina, você vai lá com uma plantinha, por exemplo, mexe, aquela terra está contaminada, você pode também se infectar. Então, é sempre recomendado que lave bem as mãos mesmo. E as gatas grávidas, tem algum risco? Como que funciona? Se a gatinha pegar toxoplasmose enquanto gestante, os gatinhos podem ser infectados por via transplacentária e, com isso, acabarem nascendo mortos ou morrerem logo depois do nascimento. Obrigada pela disponibilidade e eu vou deixar suas redes sociais aqui na descrição para o pessoal te encontrar, tá bom? Obrigada, tchau, gente, foi um prazer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha com um amigo. Até o próximo vídeo.